Olá, queridos irmãos e amigos. Aqui estamos novamente para apresentarmos a continuação do estudo que nós iniciamos há algumas semanas atrás, falando sobre a preciosa oração de Jesus que ele ensinou aos seus discípulos, o chamado o Pai Nosso. Eu apenas repito que essa é uma oração hoje muito mais aplicado como uma reza do que propriamente como uma oração. E isso, sem dúvida, entristece o coração do Senhor, porque ele deixou bem claro em Mateus capítulo 6, para que nós não fôssemos semelhantes aos pagãos que, pelo muito falar, pelo muito repetir, acham que seriam ouvidos. Essa oração, ela apresenta princípios que precisam ser avaliados, que precisam ser estudados, que precisam ser meditados para que então nós possamos orar de acordo com a vontade de Deus. Essa meditação de hoje vai versar sobre a expressão santificado seja o teu nome. Nós já olhamos propriamente dito, o Pai Nosso, nós já olhamos, venha o teu reino, nós já olhamos a expressão que estás nos céus, e dessa feita hoje queremos olhar um pouco sobre santificado seja o teu nome. Nós vivemos em um tempo, em nosso mundo, em que cada vez mais se fala e pratica a relativização de todas as coisas. Portanto, falar sobre santificado seja o nome do Senhor, em um mundo onde se pensa que tudo é relativo, quando se aborrece, se esquece, se omite a grande necessidade de vermos valores absolutos, torna-se muito difícil a gente falar a respeito disso. Assim, falar de Deus e de valores absolutos a Ele atribuídos não tem mais significado para a cultura odierna. A teoria da evolução, por exemplo, estabelece esse princípio. O mais forte sobreviverá, o que implica em que tenha de sobressair-se ao proposto mais fraco. Então, relativizando todas as coisas, faz do homem o centro do mundo. Faz do homem o senhor de todas as coisas. Faz do homem aquele que conduz a história do seu jeito dele, e pensam eles que então, através da cultura, da sabedoria humana, o mundo irá melhorar cada vez mais. Aqui está um modelo dessa teoria evolucionista de acordo com o homem. O homem é o centro de tudo. De acordo com a ciência, nos últimos 70 anos para cá, tem invadido todos os colégios, todas as escolas, e estabelecido esse princípio. O ser humano veio de uma ameba, foi evoluindo durante milhões de anos, chegando ao Homo sapiens, e por aí vai evoluindo, e de acordo a essa teoria, ele vai chegar ao ponto em que, pela cultura, pela sabedoria humana, pela sua capacidade de dirigir a história, ele vai conseguir sobressair-se e vai se dar bem, ele vai conseguir controlar o mundo. E os resultados estão aí. Cada vez mais desgraça, mais ruína, maior a prepotência, maior a arrogância, e a história vai revelando que o homem é incapaz de conseguir controlar a história do mundo. Estamos à beira de uma terceira guerra mundial, sem precisar fazer muito alarde, a grande realidade está ali. E o homem, na sua imensa sabedoria, nos avanços tecnológicos, em todos os sentidos,
Agora, dentro dessa pandemia que vivemos, do Covid-19, está extremamente apavorado porque não consegue encontrar uma solução e há uma grande disputa em termos de quem é o culpado, quem é o pivô da história e como fazer para resolver esse problema. Descobre-se com isso que a ideia da relativização proposta pelo humanismo não está funcionando e nunca irá funcionar. Então, quando nós falamos em meio a esse senso de relativismo, valores absolutos deixam de existir. Então, torna-se bastante difícil falarmos a respeito de um Deus santo nos termos mais absolutos possíveis. E é exatamente sobre esse assunto que a gente quer conversar nesses momentos de meditação. O apóstolo Tiago, referindo-se a Deus, ele diz: nele em quem não há sombra de variação. Isso estabelece um valor absoluto. Isso incorre no fato de Tiago estar dizendo: Deus, o Deus eterno, tem o seu método de ser e de agir e ele jamais vai mudar. E quando falamos santificado seja o teu nome, nessa oração que Jesus ensinou, evidentemente temos que levar em consideração esse fato. Há valores absolutos estabelecidos. Então, meus queridos, eu não quero muito focar em questões de discorrer sobre o assunto, porque eu creio na palavra de Deus, eu creio na forma como Deus estabeleceu essas verdades através da sua palavra, e se nós quisermos realmente santificar o nome do Senhor, se quisermos realmente que essa oração se torne prática em nossa vida, sem dúvida nós temos que apelar e crer no que a palavra de Deus diz. Não o que religiões, não o que o humanismo, não o que teorias, por mais que tentem favorecer o humano por aí, queiram ensinar. E eu vou ler alguns textos que falam sobre essa questão da santidade de Deus, e sempre levando em consideração que quando se atribui o termo santificado seja o teu nome, estamos falando de valores absolutos e não valores relativos. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês aqui é Isaías capítulo 6, versos 1 a 7, onde o profeta é impactado a respeito dessa grandeza da santidade de Deus. Diz o texto: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheio da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. O texto prossegue, então, falando sobre a reação de Isaías quando ele teve essa visão da glória de Deus, e viu os serafins, que são uma classe de anjos, proclamando em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, santidade, no sentido em que a palavra apresenta Deus, não é como é a interpretação que nós entendemos hoje por ser santo. A palavra santo significa separado para nós humanos, separado do pecado e consagrado a Deus. Mas esse é um termo que não pode se aplicar a Deus, porque Deus é a referência de santidade.
Ele é o ser extremamente santo. Ele é absolutamente santo, puro, perfeito, em quem não há variação. Note que os próprios serafins, criaturas angelicais, grandiosas, esplendorosas, com as suas 6 asas, 2 delas serviam para cobrir o rosto, porque nem os serafins, seres angelicais, que estão na presença de Deus, ousavam olhar para Deus na grandeza da sua santidade. Deus é santo. E nós precisamos entender que a nossa maneira de agir com Deus precisa ter essa implicação. Quando falamos o nome de Deus, precisamos saber que há santidade implícita nessa expressão. Deus é extremamente santo. Ele é o padrão de toda a santidade. Ele é o produtor da santidade. Ele é santo. Perfeito, absolutamente perfeito. Então, como definir santificado seja o teu nome? Por mais que conteste, são valores absolutos quando aplicados a Deus. Ele é o padrão, ele é a referência, ele é o Senhor absoluto, assentado no seu trono, governando com a sua justiça. E note que, novamente, todos esses atributos de Deus, eles são absolutos, eles são totais. Não dá para relativizar, não dá para colocar aquela ideia de tentarmos relativizar a grandeza do caráter de Deus, porque Ele é Deus. E nós, seres humanos, precisamos entender isso. Em Hebreus capítulo 1, verso 13, aliás, Abacuque 1, verso 13, está escrito assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Então nele não há nenhuma sombra, nenhuma variação, nada que possa ofuscar a grandeza da santidade. E note, novamente, quando nós falamos em termos dos valores absolutos de Deus, é totalmente impossível entendermos o seu verdadeiro e profundo significado, porque é atribuído exclusivamente para Ele. E nós, pecadores, não temos noção de quão grande, quão sublime é esse detalhe. O seu nome é referendado em vários outros textos como expressão de santidade. Eu vou ler com vocês alguns textos importantes. Uma das grandes verdades é o profeta Moisés, o regente da nação de Israel, aquele que conduziu o povo de Deus para fora do Egito. Um homem que vivia na presença de Deus, um homem que escutava a voz de Deus. Um homem que subiu ao monte Sinai em meio a sonidos de trombeta, a trovões, a raios, a relâmpagos. Tão intensa era a expressão da santidade de Deus sobre o monte Sinai, que o próprio Moisés disse: eu estou tremendo diante dessa grandeza. E o povo de Israel então disse: Moisés, fale tu com Deus e nos traga o que ele quer revelar. E não permita que Deus venha ao nosso encontro, porque nós vamos morrer. E Moisés teve, nesse ambiente da presença de Deus, uma certa ousadia quando ele falou em Êxodo capítulo 33, verso 18 a 23. Peço-te que me mostres a tua glória. E aí Deus responde para ele: diante de você farei passar toda a minha bondade. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. Note, Moisés era um homem que vivia num relacionamento muito próximo, muito intenso com Deus, desde o seu chamado, lá quando ele ainda estava fugido, perto, junto à casa do seu sogro.
quando Deus o chamou, em Êxodo capítulo 3, foi convocado. Ele viu a sarça ardendo, ele viu o fogo da presença de Deus. Então Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele estava envolvido, ele estava acostumado à presença, a ouvir a voz de Deus. E aqui Moisés tem essa ousadia de dizer: Deus, mostra-me a tua glória. Ele queria ver um pouco mais. E Deus carinhosamente disse para ele: Moisés, ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. Verso 21, prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então, a santidade de Deus é algo tão intenso que nós, em nossa humanidade, em nossa tendência pecadora, jamais poderemos ver a face de Deus. E aí está implícito a grande verdade. Quando nós oramos o Pai Nosso, quando nós falamos santificado seja o teu nome, o objetivo de Jesus é nos ensinar o quanto é importante a gente ter reverência diante desse glorioso nome, porque é um nome santo. É o nome do Deus Criador dos céus e da terra. É o nome daquele que está sentado sobre o trono e que julga a história com justiça perfeita e tem em si, contido em si mesmo, todos os valores mais absolutos em toda a essência, seja santidade, seja justiça, seja amor, seja compaixão, seja eternidade, enfim, todas essas características estão inerentes a Deus. Outro fator importante, nos 10 mandamentos que Moisés recebeu, um deles está assim escrito: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então veja bem como é muito importante nós termos reverência ao falarmos o nome de Deus, o nome do Senhor, que reina absoluto. É interessante notar outro fator. Quando Moisés viu a glória de Deus pelas costas, foi tão intensa, tão forte essa iluminação, que quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei que ele havia escrito, contendo os mandamentos, o povo se refugiava da presença de Moisés, porque todo o seu semblante, o seu rosto brilhava intensamente e o povo ficava apavorado. Moisés não sabia disso, mas esse pouco do impacto, essa leve visão de Deus, mesmo pelas costas, trouxe uma transformação tão intensa no rosto de Moisés que o seu rosto começou a brilhar. Deus é santo, santificado seja o teu nome. Em resumo, nome santificado, claro, nós temos que sempre levar em consideração que Deus precisou ter um meio para revelar-se aos homens, revelar esse nome santificado. E quando Jesus ensina essa oração, ele sabia da dificuldade humana. Então, novamente, meus queridos amigos, ouvintes, eu quero que vocês prestem bem atenção. Outra vez, resume-se aqui ao fato de que em Jesus de Nazaré, toda a santidade de Deus, todos os valores absolutos de Deus foram encarnados e trazidos da dimensão de Deus para dentro do nosso mundo físico, lá do mundo espiritual, conforme nos olhamos na outra meditação. Jesus de Nazaré trouxe para dentro, para o mundo visível, para o mundo palpável, para o mundo onde nós poderíamos encostar e ver, para o mundo de carne e ossos dos quais nós somos compostos. Jesus trouxe toda a intensidade desses valores absolutos da santidade de Deus para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Então,
em Jesus Cristo, graças à grande bondade e o amor de Deus, toda a santidade de Deus é revelada e trazida a nós. Novamente, eu quero ler apenas alguns textos sobre essa grande verdade. Primeiro texto é Colossenses capítulo 1, versos 15 a 20, onde está escrito: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude de Deus, e que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue da sua cruz. Então, em Jesus, no homem Jesus, o Verbo encarnado que andou entre os homens, que se fez carne e andou entre nós, cheio de graça e de verdade, como diz o apóstolo João, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Em Jesus de Nazaré se condensa toda a santidade de Deus. Os valores absolutos dos atributos divinos se condensam, se concentram em Jesus de Nazaré. É por isso que Paulo, tocado e entendedor dessas verdades, fala também em Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó queridos e amados ouvintes, se não é esse gesto da bendita misericórdia de Deus por nós, nós jamais poderíamos chegar a ter uma relação. Mas Deus tornou possível essa relação quando Jesus encarnou. Então, novamente, o foco é o Senhor Jesus. Quando falamos, santificado seja o teu nome, temos que lembrar que é através de Jesus que nós temos acesso à presença de Deus, o Pai. Eu quero encerrar lendo um texto um pouco longo, mas que fala essa grande verdade, em Apocalipse capítulo 5, versos 1 a 10. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, disse João, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão para sempre sobre a terra. Esse é Jesus de Nazaré,
Aquilo que é impossível em termos de manifestação, nós conseguirmos através daquilo que Moisés e os profetas receberam como legado. Em Jesus tornou-se possível, porque nele habita toda a plenitude da santidade, da grandeza, do caráter, do absoluto de Deus. Então, amigo, essa é a grande verdade. Você pode não acreditar em valores absolutos, mas eles são reais. Em Jesus, Deus tornou-se tão real, tão palpável como qualquer ser humano. O Verbo encarnou e a santidade de Deus estava totalmente inerente a ele. Puro, verdadeiro, genuíno e único. Então, santifique o nome do Senhor com consciência, com realidade, com compreensão, com o seu raciocínio e não apenas por mero costume de repetição. Eu disse antes que a humanidade tentou trazer um valor totalmente errado. Essa é a evolução proposta pela sabedoria humana, pela cultura, pela prepotência, e ela está cada vez mais desencaminhando o ser humano da grande realidade salvadora que está em Cristo Jesus. Mas o homem em sua cultura, o homem em sua sabedoria, que tenta resolver os problemas do mundo, mas está cada vez mais e mais chegando à beira do caos, já chegou à conclusão de que ele não consegue fazer isso. Então, a evolução do ser humano de conformidade ao homem não serve. Agora, você quer evoluir? Você quer progredir? Então, siga esse modelo. A evolução do homem segundo a Bíblia. E a melhor coisa para fazer é você crescer para baixo, à medida que você vai se aproximando da cruz de Cristo. Os absolutos de Deus, personificados naquele que nos redimiu na cruz do Calvário, vão se tornando uma realidade indescritível em tua vida. E você poderá orar com sabedoria: santificado seja o teu nome. Que Deus abençoe você e conceda a você a graça de ter esse entendimento. Valores absolutos existem sim. Deus é absoluto. O relativismo só conduz à perdição e à ruína. Deus abençoe. Eu quero orar com você. Pai, eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor conceda a graça do entendimento profundo e marcante de tudo aquilo que convém, para que nós, com a sabedoria que exala, que emana da Tua palavra, nós possamos sinceramente buscar o Senhor e santificar o Teu nome. Eu peço isso com gratidão no coração. E eu peço a Tua bênção para cada um que agora ouviu esta meditação e entendeu como é importante para nós olharmos para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Abençoe cada família e cada ouvinte. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e conceda a graça desse entendimento para a glória do Senhor.